Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter você novamente no nosso canal. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus para nos acompanhar nessa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas livrai-nos de todo mal. Amém. No último vídeo, nós falávamos acerca do nosso canal, as várias possibilidades de estudo da doutrina católica que nós podemos colocar aqui nesse canal de estudos. E, dentre essas possibilidades, o Catecismo da Igreja Católica, que eu pretendo estudá-lo com vocês do começo ao fim. E essa aula de hoje tem como objetivo justamente apresentar o Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá então. Catecismo da Igreja Católica é esse livro aqui, amarelo. O meu é a versão menor, mas tem um de tamanho maior também. Mas como que ele surgiu? A partir de que e de qual necessidade? Na década de 60, a Igreja se reuniu no Vaticano II. O que é um Concílio Ecumênico Vaticano II? Que aconteceu entre os anos 1962 até 1966. Todos os bispos do mundo inteiro se reuniram em Roma, no Vaticano, e criaram 16 documentos para iluminar a Igreja à luz do Espírito Santo para esse tempo do século XX, que era uma necessidade. O último concílio que tinha acontecido foi há 100 anos atrás, o Concílio Ecumênico Vaticano I, que aconteceu em 1876. E aí, em 100 anos, aconteceu muitas coisas. 2 guerras mundiais e outras mais. Muita coisa se mudou. E era preciso, então, que a Igreja não é reformular a doutrina, mas lançasse uma catequese sobre várias coisas que estavam acontecendo. Como, por exemplo, a comunicação. O Vaticano tem um documento especial sobre a comunicação. A partir do Vaticano II, que criou esses 16 documentos, surgiu na década de 80 pelo Papa João Paulo II a ideia de criar o Catecismo da Igreja Católica. No prólogo do livro, ele é dividido, quando apresenta toda a teologia presente no Catecismo, é apresentado 3 objetivos para o Catecismo. Vou ler o primeiro parágrafo com vocês. O primeiro objetivo é a vida do homem conhecer e amar a Deus. Parte-se do princípio que toda a vida do homem, a essência da vida do ser humano, é amar e conhecer mais e mais a Deus. Nessa busca por conhecer mais e mais a Deus, a Igreja criou o Catecismo justamente para ajudar seus fiéis nesse processo de conhecer a doutrina e, conhecendo a doutrina, conhecer a Deus. O texto diz o seguinte: convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumprirem. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Jesus, Filho de Deus e Deus também, vê essa necessidade de enviar os apóstolos para que todos conheçam o Evangelho. A Igreja, sabendo que o ser humano precisa constantemente dessa catequese, criou o Catecismo justamente para ajudar seus filhos, porque a Igreja é nossa mãe, a conhecer. É claro que quando a gente está falando de Deus, por mais que se estude, por mais que se busque,
nós nunca vamos conhecê-lo por completo, uma vez que estamos a falar de um mistério. Segundo objetivo do catecismo, transmitir a fé. São Paulo, em uma de suas cartas, se não me engano é na carta aos Romanos, ele fala o seguinte: como o povo vai ter fé se não tem ninguém que ensine, se não tem ninguém que pregue? O segundo objetivo do catecismo é transmitir a fé. Como que faz isso? Ensinando a doutrina. E detalhe muito importante, atualizando a doutrina, falando de temas muito particulares para o nosso tempo, como por exemplo o aborto, como por exemplo a tatuagem, que são coisas presentes no mundo de hoje. Terceiro, para quem foi escrito esse texto? O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica, ou seja, organizada e sintética, resumida, dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, sobre a fé, sobre a moral, à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II e o conjunto da tradição. Por quê? Por mais que o Concílio Ecumênico tenha sido importante, e foi importante, mas a igreja não é só ele. Tem outros 20 concílios atrás dele. Por exemplo, o Concílio de Trento, que foi um marco, foi e é um marco para a história da igreja. Então, a gente não pode apenas olhar para o Vaticano II, mas para toda a história da igreja, para toda a tradição. Continuando aqui essa leitura, o catecismo tem como base o Vaticano II, a tradição da igreja e os santos padres da igreja. Quando eu falo padres da igreja, eu sou um padre da igreja. Mas aqui ele está se referindo a uma época especial da história da igreja, entre o século II até o século VI da história da humanidade, aonde os padres, bispos, diáconos contribuíram muito, de forma muito profunda, para o enriquecimento da teologia católica. E enriquecimento e aprofundamento e a defesa da fé. Por causa da profundidade e tamanha teologia, rebuscada teologia que foram criadas por eles, ficaram considerados como padres da igreja, ou seja, pais na fé. Então, resumindo, quais são as bases do catecismo? O Vaticano II, a tradição da igreja, os padres da igreja lá entre o século II e o século VI. Como que está dividido esse livro, Catecismo da Igreja Católica, que está aqui nas minhas mãos? Ele é composto por 4 partes. Primeira parte, a profissão de fé. Veja só que interessante. A primeira parte do catecismo é a base. Por quê? A primeira parte tinha que ser o credo, a profissão de fé. Porque é aquilo que é o mais essencial na nossa fé. Aquilo que dá o nosso sustento. A crença na Santíssima Trindade, na ressurreição dos mortos, na Virgem Maria, nos anjos, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a dimensão humana, a dimensão divina de Jesus, tudo isso é a nossa fé. É a nossa base, o nosso sustento. Tudo aquilo que vai vir depois tem origem no credo. Então, a primeira parte, ela tem esse objetivo de explicar bem sucintamente, detalhe por detalhe, o que significa, por exemplo, a virgindade de Maria. O que significa, por exemplo, um dos artigos do credo? Creio em um só Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai trabalhar tudo isso. Quais são o desenrolar dessa nossa afirmação? Creio em um só Deus Todo-Poderoso. Toda afirmação que a gente faz tem outros desdobramentos para a nossa vida.
não é diferente para os artigos do nosso credo. Então a primeira parte tem essa. E é, diga-se de passagem, mais essencial. Aquilo que nos diferencia das outras religiões. Esse credo, ele foi composto, depois a gente pode aprofundar um pouco mais e vamos fazer isso, durante os concílios. Se viu a necessidade diante das heresias que era preciso formular aquilo que era a fé católica. E aí, com muitos discursos, estudos, chegou a um denominador comum, que é hoje o credo que nós rezamos nas missas, celebração da palavra, enfim. A segunda parte fala acerca dos 7 sacramentos. O que vai falar nessa segunda parte, que fala sobre os sacramentos? O que é a teologia, por exemplo, do sacramento da unção dos enfermos? Isso é muito importante, e aqui eu falo um pouco da minha experiência como padre. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: padre, me dá um pouco daquele óleo que os padres passam nos doentes para que eu possa levar para minha mãezinha que está doente. Então, olha só, o direito canônico e toda a igreja fala o seguinte, e aí a gente vai estudar isso depois na hora que chegar lá. Aquele óleo não é qualquer óleo, é o óleo do sacramento da unção dos enfermos, é algo sagrado. Tanto é que apenas o padre ou o bispo pode dar a unção dos enfermos. É um sacramento. É diferente o óleo que você compra aí no supermercado para fazer sua comida, ou outro tipo de óleo, um óleo cosmético para a beleza das mulheres, é muito diferente. Aqui a gente está falando de um sacramento. E ele é destinado para uma pessoa que está em risco de morte ou que esteja com uma doença muito grave. Não é para que uma pessoa que está, por exemplo, com uma dorzinha de cabeça. Não. O ensinamento da igreja é para quem está em risco de morte, na UTI de um hospital, por exemplo, ou está com uma doença, tem uma doença muito grave. Então, para essas pessoas, não é discriminação que a igreja, é a acepção de pessoas que a igreja está fazendo, mas a teologia do sacramento serve para isso. Tá? O sacramento da confissão, da Santa Missa, da Eucaristia, enfim, a segunda parte vai trabalhar essas coisas. Continuando aqui a terceira parte do catecismo é a vida da fé. E aí, nessa parte, vai trabalhar algumas questões muito importantes, como, por exemplo, o pecado. O que é o pecado? Pecado venial, pecado mortal, pecado original. O que é um ato moral? O que é a moral católica? Como podemos caracterizar um ato imoral ou moral? Isso é muito importante para que a gente faça da nossa vida na nossa vida não tomamos atitudes que sejam imorais. E por último, a quarta parte, a oração na vida de fé. Olha só que interessante. A primeira parte foi colocada a base, o credo, e por último, a vida de oração. A vida de oração é como se fosse o telhado da casa, aquele que nos protege. E se a gente olhar para a vida dos santos, eram homens e mulheres de oração. E aí vai explicar, sobretudo a oração do Pai Nosso, os pedidos que a gente faz a Deus na oração do Pai Nosso e os diversos tipos de oração. Por hoje é só. Agradeço a sua atenção,
Que Deus abençoe sua família e toda a sua vida. Deixe aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e vai compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da sua paróquia, para que mais pessoas possam assistir e ter acesso a esse bonito conteúdo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno.